Então vamos lá, vamos dar sequência ao nosso estudo. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7. E desta feita, o nosso quinto ponto vai ser o versículo 6, que tem como tema ponto positivo da igreja de Éfeso. Vou fazer a leitura e em seguida daremos sequência com a exposição. O versículo diz o seguinte: mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. A primeira parte do versículo diz assim: mas tens a teu favor. Esse mais aqui nós vamos ver que introduz um contraste com a repreensão anterior que nós vimos no versículo 4 e no versículo 5, né? Ou no caso o tópico 3 e o tópico 4. E aí ele diz o seguinte: tens a teu favor, né? Literalmente isto tens, né? Uma qualidade aqui positiva que Cristo ele reconhece na igreja, né? E aqui Cristo destaca exatamente algo que seria digno de elogio. E aí ele vai descrever que odeias as obras dos nicolaítas, né? No caso aqui, esse odeias, né? O texto diz odeias as obras dos nicolaítas. Esse odeia aqui uma rejeição, indica aqui uma rejeição moral e espiritual, né? E aí vem a questão, né? A continuação do verso, ele diz as obras dos nicolaítas. Isso era o que eles odiavam, né? Nesse caso aqui faz uma referência direta às práticas dos nicolaítas, como também às suas doutrinas ou os seus ensinamentos, ou que eram propagados pelos nicolaítas. Aí nesse ponto a gente precisa fazer a seguinte reflexão: mas quem eram então os nicolaítas, né? Precisamos fazer essa indagação, essa pergunta. E a identidade, de certa forma, a identidade exata, ela é ainda debatida, né? O consenso que existe entre os estudiosos, né, é que eles eram, no caso, falsos mestres, né, e que promoviam, de certa forma, a libertinagem moral, como também eles tinham uma conexão ou eram ligados ao paganismo, né? E aí outro questionamento a ser feito, né, a partir que nós entendemos um pouquinho quem eram, é qual então seria a origem dos nicolaítas. Qual é a origem? Como surgiram os nicolaítas, né? E aí alguns ligam eles a Nicolau, que foi inclusive um dos 7 diáconos, né? E nesse caso ele teria, na compreensão dessa corrente de pensamento ou dessa linha de pensamento, teria se desviado, né? A identificação de Nicolau nós vemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 e o versículo 5. Lá no finalzinho diz assim: a proposta agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pamenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então aqui nós temos mais ou menos a origem de Nicolau, que era um dos 7 diáconos, e na compreensão da origem do nicolaísmo, dos nicolaítas, ele havia se desviado, né? Então, quando nós vamos para os pais da igreja, para que nós possamos fundamentar e trazer compreensões ali dentro do contexto e interpretações dos pais da igreja, nós temos Irineu de Lyon, né, na sua obra Contra Heresias, mais precisamente no livro 1 e no capítulo 25, ele afirma, né, Irineu, que os nicolaítas eles eram seguidores de Nicolau, que seria então um dos 7 diáconos, né? Irineu ele também descreve como eles viviam, né, que levavam uma vida de indulgência ou eram imorais, né, e que distorciam a graça como uma licença para pecar. Mas também nós temos outro autor também, Hipólito de Roma, né, a referência é a refutação de todas as heresias, e Hipólito também associa os nicolaítas a Nicolau, né? Segundo ele, inclusive, Nicolau teria ensinado doutrinas permissivas, né? Especialmente relacionadas à imoralidade sexual. Para fazer o contraste, nós temos 2 autores também. Clemente de Alexandria, no seu Estromata, no livro 2, Clemente diz que Nicolau foi
mal interpretado. Então o que Nicolau as pessoas teriam interpretado ou teriam feito uma interpretação incorreta, né, dos textos de Nicolau, ou do que Nicolau ele dizia. Segundo ele, Clemente, né, segundo Clemente, Nicolau teria dito que era necessário abusar da carne, né? Teria sido as palavras de Nicolau. No entanto, o sentido que Nicolau teria colocado as suas palavras seria no sentido de discipliná-la, não de entregá-la ao pecado, como aconteceu com os seus seguidores. E aí, nesse caso aí, os seguidores teriam deturpado os ensinamentos de Nicolau. Outro autor que contribui com essa linha de pensamento é Eusébio de Cesareia. Na sua obra História Eclesiástica, no livro 3, você vai observar que Eusébio ele cita Clemente, né, e relata que Nicolau não era corrupto, né, apenas que seus ensinamentos foram mal compreendidos, nesse caso dando assim origem ao grupo herético, os nicolaítas, né? E aí o que os nicolaítas então eles ensinavam? Já vimos no princípio, agora vamos aprofundar, né? Que era, por exemplo, aceitável participar de práticas referentes a idolatrias, quanto também a questões imorais, né? Exemplo disso, comer alimento sacrificado a ídolos, né? Participar de imoralidade sexual. Então esse é o panorama. Os nicolaítas trouxemos a sua origem e também a sua compreensão ou os seus ensinamentos. E aí nós chegamos ao final do verso, né? No final do verso, o texto diz assim: as quais eu também odeio. Então aqui nós vemos que Cristo compartilha da aversão da igreja pelos nicolaítas, né? De forma prática, nem tudo que é tolerante é aceitável diante de Deus, né? Principalmente diante das igrejas e da cristologia muitas vezes defendida por essas igrejas. É preciso compreender que nem tudo que se é praticado nas igrejas, né, é aceitável, né, diante de Deus. Tendo então entendido esse tópico, o ponto positivo da igreja de Éfeso, versículo 6, nós agora precisamos dialogar com as nossas vidas e compreender o que isso tem a ver com a minha vida, o que isso tem a ver com a sua vida, né? E que lições nós podemos extrair para nos tornarmos cristãos melhores, mais parecidos com Cristo, né? Ou pequenos cristos, né? E a primeira aplicação é que precisamos ter discernimento doutrinário e moral, né? O texto diz: odeia as obras dos nicolaítas. Aqui eu quero trazer 3 pontos para que a gente possa defender essa aplicação de que precisamos ter discernimento doutrinário e moral. 3 pontos. Primeiro ponto: como então eu posso ter esse discernimento, ou adquirir esse discernimento, ou evoluir como um bom cristão, né? O primeiro ponto é que o discernimento, a importância dele é tanta que ele protege a igreja do engano. Daí a importância de ter discernimento doutrinário e moral. Por quê? Primeiro ponto: o discernimento protege a igreja do engano. No texto de 1 João, no capítulo 4 e o versículo 1, diz assim: amados, não creiais em todo espírito, né? Quer dizer, você precisa ter esse discernimento, mas provai se os espíritos são de Deus. Como eu posso provar? A partir de uma comparação, entendendo, né? Provai, né? Se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, né? Muitos falsos profetas. Eu tenho que ir às escrituras e ver se o que esses líderes, ou mesmo esses cristãos, ou esses que se dizem pastores ou ensinadores ou apóstolos, seja qual nomenclatura venham a ter, se condiz os seus ensinamentos com os ensinamentos das escrituras, dos apóstolos e do próprio Cristo. Um outro ponto, né, é que o discernimento ele é fruto da maturidade espiritual. Então, como é que eu adquiro, como é que eu posso ser um cristão que consegue discernir o que é de Deus e o que não é de Deus? A partir da minha maturidade, que eu preciso amadurecer espiritualmente, que eu preciso ser um crente maduro, eu preciso evoluir, né? Hebreus no capítulo 5, o versículo 14, né?
O capítulo 5 de Hebreus e o verso 14 diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal, pela prática, através do alimento sólido, né? E onde eu comeria esse alimento sólido? Nas escrituras sagradas. A palavra de Deus, ela nos alimenta, né? A cada dia, né? Nem só do alimento humano, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ainda contribuindo no texto de Filipenses, no capítulo 1 e o versículo 9 e 10, diz assim: e o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provares as coisas excelentes. Vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, veja, toda percepção, para provar as coisas excelentes. E aí nós chegamos ao nosso terceiro ponto, né, da importância do discernimento, né? É que o terceiro ponto é: o discernimento deve ser exercido com firmeza e amor, né? Então devemos ter, através do discernimento, né, exercer ele através de uma forma firme, mas no entanto com amor, né? Efésios no capítulo 4, versículo 15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, né? E o texto do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 e 25 diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar, mas ser brando para com todos, corrigindo com mansidão os que se opõem. Então veja que nós precisamos, então, diante desses 3 pontos, ter discernimento doutrinário, entender aquilo que realmente condiz com as escrituras e aquilo que não condiz com as escrituras, está distante dos ensinamentos tanto de Cristo como dos seus apóstolos. E uma segunda aplicação aqui, dentro do nosso quinto ponto, né, o ponto negativo, ponto positivo da igreja de Éfeso, verso 6, o nosso quinto ponto, é que nem toda tolerância é virtude diante de Deus. Então, nem tudo que você tolera em nome da cristandade diante de Deus é visto como virtude, né? O texto diz assim: as quais eu também odeio. E aqui nós podemos também tirar 3 pontos, né? O primeiro ponto aqui é que tolerar o pecado é desonrar a santidade de Deus. Daí a nossa aplicação: nem toda tolerância é virtude diante de Deus, porque eu não posso tolerar o pecado, porque o pecado desonra a Deus, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 5, o verso 6, assim: não é boa a vossa jactância, o vosso orgulho, né? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, as coisas são sutis, né? Um pecadinho aqui, né? E que muitas vezes desonra a santidade de Deus, mas eu deixo passar, né? Eu passo a ser mais tolerante, eu tolero aquilo ali, aquele pecado. Mas com o tempo, como o texto diz aqui, né? Um pouquinho de fermento, ele acaba levedando toda a massa. E um segundo ponto aqui é que o amor verdadeiro não é conivente com o erro. Eu amo e tal, meu irmão, mas eu não posso ser, diante disso, né, conivente, tolerar o erro, né, mas conduzir o meu irmão a corrigir o seu erro, para que ele possa prosseguir juntamente comigo para a eternidade. No texto do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 9, diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, não pode haver hipocrisia e eu devo detestar o mal, né? E me apegando ao bem. Em Provérbios, no capítulo 27, versículos 5 e 6, assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Então, eu tenho que dizer a verdade, eu não posso tolerar, né? Porque eu amo, né? E aí ser conivente com
o pecado ou com o erro do meu irmão, né? Mas leais são as feridas feitas pelo que ama, né? Então veja aqui, contribuindo exatamente com nossa aplicação, que nem toda tolerância é virtude diante do nosso Deus. O nosso terceiro ponto que contribui com a nossa segunda aplicação é: a igreja deve ser firme na verdade, mesmo que isso custe popularidade, né? Então tem que ser firme. Eu dizia hoje, em comunhão com alguns irmãos, que o marxismo cultural, dentre eles o feminismo, tem destruído muitos matrimônios, como também destruído muitas famílias. Mas muitas vezes é a tolerância da igreja diante de doutrinas humanas, né, de filosofias humanas que vão contra as escrituras. Muitas vezes eu tolerar, eu ser maleável ali, permito, e como nós vimos, né, um pouquinho de fermento vai levedando toda a massa. Uma mulher corrompida com o feminismo, ela contamina todas as outras mulheres, né? Daí precisa ser corrigido através do ensinamento e da boa doutrina, da boa ortodoxia bíblica, né? Então a igreja deve ser firme na verdade, mesmo que isso custe popularidade, né? Muitas vezes as pessoas querem ouvir aquilo que massageia o seu ego, e a igreja tem que pregar o evangelho que corrige e conduz o homem para o céu. Gálatas capítulo 1, verso 10, para contribuir, diz assim: porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Se agradaste ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Então nós precisamos ter essa consciência que o nosso objetivo deve ser agradar a Deus e não aos homens. E 2 Timóteo capítulo 4, um texto clássico, versículo 2 e 3, assim: prega a palavra, corrige, repreende, exorta, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então a igreja deve diante disso ser firme na verdade, mesmo que isso custe popularidade, né? Mesmo que não suportem a sã doutrina, né? Querendo ir às fábulas e ouvir coisas que massageiam o seu ego. Mas a igreja tem como objetivo conduzir as pessoas ao caminho estreito, né? Apertado, né? Então o caminho largo, que é o caminho da devassidão pecaminosa que conduz o homem à perdição eterna. Então nós temos mais essas duas aplicações. Primeira aplicação, precisamos ter discernimento doutrinário e moral, né? Segunda aplicação, nem toda tolerância é virtude diante de Deus, e nós vimos isso com relação aos nicolaítas. E aí nós chegamos ao nosso penúltimo tópico, né? Ponto positivo da igreja de Éfeso. E aí o nosso último tópico será o nosso sexto tópico, promessa ao vencedor, versículo 7, concluindo o nosso estudo sobre Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. E aí, até o próximo ponto, dá o play aí e dá sequência ao estudo.